Nós vamos falar do que é o Natal para você. E é uma pergunta direta para você refletir o que é o Natal para você. Olhando, como mesmo a irmã Ilma recitou hoje, falando aqui, que para muitos o Natal, o comércio, ela coloca na ponto central um personagem. E esse personagem é quem mesmo? É o Papai Noel. Você talvez conheça a história e tudo mais, não quero entrar aqui nesse mérito. Mas você vê que há um comércio muito grande e muitas vezes, para muitas pessoas, o Natal simboliza presentes e Papai Noel, comida e tudo mais. Mas, como a irmã Ilma disse, Jesus, o principal, é esquecido. E eu quero perguntar para você o que é o Natal para você. O que é o Natal? O que o Natal significa para você? O que de fato o Natal transformou você? O que é o Natal para você? O que ele significa para você? Mas antes, enquanto você vai ouvindo a mensagem e você vai pensando na sua resposta pessoal, eu quero mostrar para você, biblicamente, vou ser breve, mas o que foi o Natal para algumas pessoas? O que foi o Natal para algumas pessoas bíblicas que você vai encontrar lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2 e Lucas capítulo 1, capítulo 2 também. O que significou o Natal para essas pessoas? E eu quero começar com o primeiro texto lá de Mateus, Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Mateus capítulo 1, acho que vai ser projetado, né? Não sei, vai? Mateus capítulo 1, do 18 ao 25. Eu quero dizer para você o que foi o Natal para José. Você sabe quem foi José? Quem foi José? Quem foi José? José, marido de quem mesmo? De Maria, que foi ali, né? Aquele que Deus escolheu para ser o pai ali, que cuidaria de Jesus desde pequeno. Vamos ver o que foi o Natal para ele, então, olhando para esse texto. O que significou o Natal para esse homem? Diz assim o texto lá de Mateus, capítulo 1, de 18 ao 25, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, em público resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Amém? Quando José despertou do sono, fez como um anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja o que foi o Natal para esse homem, José. Você conhece a história. José, então, estava ali para se casar com uma jovem. Ele era um pouco mais velho que Maria, e ele estava para se casar com Maria. Imagine você, eu sei que você já é casado, mas imagine você na situação de José. E ali você está para casar, você é um homem justo, como diz a palavra, um homem justo, honesto, íntegro, um homem que temia a Deus, obedecia à Torá e vivia para Deus. E ele deseja cumprir tudo aquilo que a palavra diz que deve ser para se preparar ao casamento. E de repente ele tem uma notícia inesperada: a sua pretendente está grávida. Você já imaginou? O que passou na cabeça de José? José então olha para Maria e ela está grávida. Meu Deus, o que aconteceu? Seria trágico, e ao ponto de que ele, não querendo envergonhá-la, ele toma uma decisão de querer renunciar ou não casar-se nas escondidas para que ela não sofresse. Veja, ele era tão honesto e tão bondoso que ele sabia que a maior prejudicada perante o povo e perante a lei, se caso fosse descoberto,
seria Maria. Porque provavelmente as pessoas iriam imaginar que Maria teria adulterado e ela seria o quê? Morta, apedrejada. José, então, ele está em um dilema. Casa com ela ou ele abandona? E o que acontece? Uma intervenção divina vem. Ele está dormindo e um anjo do Senhor vem e dá-lhe uma palavra dizendo: não temas, José, porque a Maria está grávida sim, mas do Espírito Santo. Ela foi envolta pelo poder e pela glória do Senhor. E ali é dito a ele que dela nasceria Jesus, o Messias prometido. E quando eu olho para José, e o que o Natal significou para José, eu defino em uma frase. Para José, o Natal era assumir responsabilidades e confiar mesmo sem compreender. Para José, o Natal significava assumir responsabilidades e confiar mesmo sem compreender. Eu não sei como foi o ano de 2023 para você. Eu não sei quantas coisas pode ter acontecido, coisas que aconteceu que talvez você hoje possa dizer: por que isso aconteceu? Eu não compreendo. Mas eu quero dizer para você, continue firme. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do seu cuidado, mesmo que você não compreenda, porque Ele é o Deus Emanuel e Ele está conosco, amém? Ele está conosco. E nunca abandone suas responsabilidades. Venha o que vier, você vê que José, ele se tornou obediente. Talvez para muitos, quando enfrenta um dilema pessoal, a primeira coisa que ele faz é abandonar os caminhos do Senhor. É botar a culpa em Deus e abandonar os caminhos, de abandonar o convívio da igreja, abandonar a oração, abandonar a palavra. Não quer mais ser ou caminhar nesse caminho glorioso de Cristo. Mas José, recebendo uma notícia inesperada no Natal dele, ele assume a responsabilidade, mesmo sem compreender o que estava de fato acontecendo. Mas ele assume: eu vou casar com você, Maria. Eu acredito na palavra do anjo do Senhor e eu assumirei todas as responsabilidades por isso. O Natal para José era assumir uma responsabilidade em obediência e confiar, mesmo sem compreender. E novamente eu te pergunto: o que é o Natal para você? O que significa o Natal para você hoje? Eu quero dizer para você o que é o Natal para os 3 magos, outros personagens que a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá? Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. O que significou o Natal para esses 3, que a Bíblia coloca como 3 magos? Mas para explicar melhor para você, quando você vê lá escrito 3 magos, não é que eles eram feiticeiros ou que faziam magia, e também não eram reis. Eles eram homens sábios, astrônomos, que estudavam as estrelas. Não eram aqueles homens que ficavam fazendo horóscopos, tá bom? Não é isso. Eles eram astrônomos. Eles estudavam as estrelas, eles não se conheciam em si, mas eles tiveram uma revelação de Deus, de que uma nova estrela apareceu e que aquela nova estrela traria à tona uma notícia maravilhosa. E de fato aconteceu. O que significou o Natal para esses 3 homens? Diz lá o texto de Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para, o quê? Adorá-lo. Adorá-lo. E você se lembra qual foi a forma de adoração deles? Participe comigo. Como é que eles chegaram lá para adorar a Jesus? Levaram presentes. Quem se lembra aí? Quem é bom de Bíblia? Quais são os presentes que eles levaram? Gente, o pessoal está craque. Parabéns. Em casa tem um pé de viva. Opa, que lindo. Eu não gosto de cheiro. Veja, aqueles 3 homens, com a revelação de Deus sobre eles, eles vão adorar com o melhor que eles possuíam. Eles levam ao rei uma oferta de adoração. E este é o momento, irmãos, como esse é o culto mais dinâmico,
Eu quero ouvir que uma irmã já ofertou. Se você já veio preparado com a sua oferta, eu quero fazer e convidar você a fazer a mesma coisa como esses reis magos vieram. Se você veio preparado com a sua oferta, pode vir, tá bom? Pode vir adorar. Enquanto eu vou falando e vou pregando e falando, você pode vir adorar ao Senhor como esses 3 magos fizeram. Eles vieram a adorar ao rei com o melhor que eles tinham. No caso, eles vieram adorar com os seus recursos. Veja, esses 3 homens, como já falei que não eram magos, não eram feiticeiros, eles pela revelação divina, eles vieram e se encontraram com o Messias pequenininho na manjedoura. E eles ali se prostraram. Isso é lindo e maravilhoso. Homens sábios, homens íntegros, homens estudiosos, eles com seu intelecto elevado, eles não eram, hoje, quando pessoas são muito estudadas, muitas vezes as pessoas tendem a achar que cristianismo ou ser cristão é coisa para gente inculta. Você vê que na palavra, tanto o apóstolo Paulo como tantos homens extremamente inteligentes, cultos, eles amavam a Jesus de toda a sua vida. E você vê que esses magos, esses homens estudados, eles vieram a adorar, trazendo seus presentes e sua oferta diante de quem? Diante do Rei dos Reis. Eles estavam ali se reverenciando, mostrando: tu és pequenininho, porque ele era pequenininho, criança, mas tu és o Messias, aquele prometido, tu és o Rei dos Reis, que virá para tirar o pecado da humanidade e trazer vida a todos os povos, a todos aqueles que creem. Esses 3 homens, o Natal para esses 3 homens foi reconhecer o governo e a autoridade de Jesus e adorá-lo com os seus recursos, e adorá-lo com os seus bens. Que lindo isso, irmãos! Veja, e agora, o que foi o Natal para um homem chamado Herodes? Você sabe quem foi Herodes? O que foi o Natal para esse homem? Lá em Mateus, capítulo 2, versículo 16, vamos ler esse texto? O que foi o Natal para ele? Diz assim o texto: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. O que foi Natal para Herodes? Herodes era um homem que, mesmo sabendo das profecias, mesmo sabendo que um rei prometido viria, ele não quis abrir mão do seu governo. Ele não reconheceu Jesus como o Senhor e como Rei e Rei dos Reis. Aí você vê, puxa, como esse homem era maligno e, de fato, ele, com o poder em suas mãos, ele trouxe morte. Jeremias disse que naquela época, como realmente aconteceu, muitas mulheres choraram a perda de seus filhos, que foram brutalmente assassinados pelo mando e pela ordem desse homem chamado Herodes. Mas hoje, será que existem homens assim, mulheres assim, não com o poder de matar como ele fez? Mas existe sim. Existem homens e mulheres que ainda, infelizmente, não reconhecem a soberania do Senhor em suas vidas. Não reconhecem e não se dobram porque eles querem ser o seu próprio rei, o seu próprio Deus, e não abrem mão desse reinado pessoal. Herodes foi um homem que, vendo o Rei dos Reis, não reconheceu o governo sobre ele e fez atrocidades. Para Herodes, o Natal era não reconhecer o governo de Jesus, e assim a morte estava em suas mãos. Agora, o que foi o Natal para Isabel? Eu já estou caminhando para o fim, porque logo, logo temos uma cantata, certo? O que foi o Natal para Isabel? Você sabe quem foi Isabel na Bíblia? Quem foi Isabel? Prima de Maria, né? Lembra que ela foi a mãe de quem mesmo? João Batista. Agora, o que foi o Natal para essa mulher? Tenta imaginar, irmãos. Vou aqui citar um texto só. Lucas, capítulo 1, versículo 36 a 37. E diz assim o texto: e Isabel, sua parenta, igualmente estava grávida, apesar de sua idade avançada,
sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada o quê? Impossível. Aleluia! Para Isabel, uma mulher de idade avançada e estéril, o Natal foi contemplar o poder de Deus sobre ela. Ela presenciou o milagre da fé. E eu digo para você, para Isabel, o Natal foi uma experiência de fé. E pode ser a sua também. Veja a história, irmãos, quando Zacarias, o marido de Isabel, que também estava com idade avançada, estava no templo. E de repente ele está ali, orando pelo povo. E ao mesmo tempo eu imagino que ele estava orando pela sua esposa, que tanto queria ter um filho. E imagine, alguém aparece, quem se lembra? Quem é o anjo? Qual é o nome do anjo que aparece? Gabriel. O anjo Gabriel aparece e diga: Zacarias, Deus ouviu as suas orações e Isabel, sua mulher, terá um filho. Ele se torna incrédulo. Então o anjo, de forma muito radical, talvez ele não tinha tanta misericórdia como o próprio Deus, ele, com a autoridade de Deus, fecha a boca de Zacarias. Eu não sei se teve algum aprendizado nisso, mas ele ficou mudo por um bom tempo pela sua incredulidade. Mas mesmo assim aconteceu o grande milagre. Sua esposa Isabel ficou grávida do grande profeta João Batista. E veja, a mesma experiência de fé que aquela mulher chamada Isabel teve, essa foi a experiência que você pode ter também hoje. Você pode ter ainda hoje. Eu sei que o ano está terminando. Eu não sei o que você espera de Deus, mas se for um milagre, creia, para Deus, nada. Repete comigo, nada. Nada é impossível. Nada é impossível. O Natal para Isabel foi uma experiência de fé. E o que foi o Natal para Maria? E a gente vai encerrar já. A Maria, a tão contemplada Maria. E às vezes os cristãos evangélicos têm um pouco de receio de mencionar sobre ela, mas que não deve ter. A história de Maria é muito linda. Uma mulher realmente íntegra, uma mulher que foi de fato agraciada e escolhida por Deus. Uma mulher obediente a tudo aquilo que Deus colocou para ela vivenciar. E como o texto diz, que ela seria lembrada pela sua vida, e de fato não é à toa que nós estamos mencionando ela agora. Mas o que foi o Natal para essa mulher, para essa jovem moça chamada Maria? Veja, lá o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 47, diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Sabe o que eu vejo isso no cântico de Maria? O Natal para ela era motivo de alegria e adoração. O Natal para aquela moça era motivo de alegria e motivo de adoração. Mesmo sabendo que talvez as pessoas da sociedade iriam olhar ela com maus olhos por ela estar grávida. Não é à toa que eles tiveram que fugir. Mas mesmo assim, aquela notícia de ser uma mulher escolhida por Deus para levar o Messias, ela trouxe aquela notícia como um motivo de alegria e razão de adoração. E eu pergunto para você, o que é o Natal para você? O que é o Natal para você? E eu quero concluir com mais um texto e nós iremos orar. Lucas 2, de 8 a 14, vai mostrar aqui também como foi o Natal para os pastores que estavam ali naquele momento. Veja o que diz o texto de Lucas 2, de 8 a 14. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolto em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória, vamos repetir só esse finalzinho?
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. Imagine esses pastores ali, sentados na relva, com o seu rebanho à noite, e de repente um anjo do nada aparece. E imagine o susto que aqueles homens tomaram. E não é à toa que o texto diz que eles ficaram com muito temor. Mas o anjo, acalmem-se, não tenham medo, porque eu trouxe para vocês uma ótima notícia. Amados, eu quero dizer para você isso. Jesus já nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Nós somos portadores da melhor notícia dos séculos. Amém, irmãos? Uma notícia do Senhor Jesus que traz salvação e restauração para vidas. Nós somos portadores dessa mensagem gloriosa. Nós nos comparamos aqui como esses anjos que levaram essas boas notícias aos pastores. E agora, nós somos os portadores das boas notícias. Nós somos aqueles que temos essas boas notícias a anunciar, de que Jesus é o Cristo e é o Cristo o Senhor. E o texto finaliza: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E eu vejo nesse texto que o nome de Deus é glorificado nos céus quando há paz na terra. Vamos nos colocar de pé e vamos orar?